Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz seja conosco. É um privilégio, ser elogiado dessa forma sem merecer. Lógico, Porque ainda nós estamos crescendo. Porque a doutrina espírita é uma excelente e grande escada, como a escada de Jacó, se vocês conhecem. E nós estamos galgando a cada dia um degrauzinho, Um degrau para nós chegarmos, quem sabe, próximo a Jesus. Eu estava sentado ali e estava vendo umas imagens que estava passando, e eu vi Jesus abraçando algumas pessoas. E eu fico imaginando assim: será que quando eu desencarnar eu vou merecer um abraço deste porte? Nossa, que alegria! Eu fiquei até assim emocionado por ver aquela imagem e me sentir nela. E também um pouco emocionado, por quê? Porque o meu tio e o meu padrinho estão aqui conosco. Estava sentado ali e a presença dele se fez conosco também. E eu sempre lembro que uma vez eu era muito jovem ainda, e eu estava passando em frente ao banco, ou estava saindo do banco, uma coisa desse tipo, e encontrei meu tio Jaú. E nós tínhamos uma agregação fraterna diferente. Nós tínhamos um sentimento como se fosse de pai para filho, de outras épocas. E ele me perguntou assim: eu vi na tribuna o seu nome, Antônio Carlos vai fazer uma palestra no centro que eu não lembro aonde que é. Eu falei: não, tio, acho que o senhor está enganado, eu não faço palestra, nem espírita eu sou. Aí ele falou: caramba, então que confusão eu fiz, E passou isso. E hoje eu estou falando numa casa que ele fundou. E tenho certeza absoluta que ele está feliz, Desta nossa agregação espiritual, que é tão bom, Nós nos sentirmos uma pessoa do bem, espíritas principalmente. Então é agradabilíssimo este sentimento. E esse sentimento ele não vem dessa própria vida, dessa única vida, dessa atual vida que nós estamos. Ele vem já de outras vidas. E a semente foi plantada não hoje, não nesta vida, mas em outras. Só que em outras vidas nós não adubamos aquela semente. E nessa, pela dor, nós começamos a adubar. O melhor adubo para que a nossa religiosidade se apresente, sem dúvida, é a dor. Porque na dor é que nós pensamos assim: ai meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Me ajuda, meu Deus. E a gente se pega com todos os santos, não é verdade? Quando a dor bate à nossa porta. E essa noite nós vamos falar sobre isso. Não sobre a dor, porque falar sobre dor é muito triste. Nós vamos falar sobre reencarnação. Vamos falar sobre o capítulo 4 do Evangelho. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E eu fico imaginando quando eu leio esse título, porque eu já li esse título várias vezes. Estamos estudando esse capítulo já há algum tempo, apesar de a gente estudar o Evangelho todo, os 28 capítulos. Mas esse capítulo é um pouco fundamental para o nosso conhecimento e o nosso entendimento do processo reencarnatório. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E eu fico pensando: meu Deus, este reino de Deus deve ser uma maravilha, porque na terra nós temos as maravilhas que existem. Tudo é maravilhoso se nós olharmos com os olhos do bem. Tudo é maravilhoso, tudo. Então eu fico imaginando, se aqui eu me encontro feliz na terra, com tudo isso que eu tenho para usufruir, que Deus me oferece, como será o reino de Deus? Deve ser fantástico, deve ser um negócio assim que eu não tenho nem condições de exercer um pensamento ou uma visão do que seria o reino de Deus. Então essa noite nós vamos estudar um dos itens deste capítulo, que é uma pergunta sobre reencarnação.
sobre a volta ao corpo pela misericórdia divina, para que essa volta nós possamos galgar um daqueles degraus que está colocada a escada evolutiva na nossa frente. Então eu vou ler a pergunta. É a pergunta número 25. Se vocês tiverem a curiosidade de estudar esse capítulo, vale a pena. Agora, se vocês tiverem a vontade de estudar, vocês vão crescer um pouco mais, como eu estou crescendo também. Um pouquinho, mas a gente cresce. A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados que lhe são sujeitos? Vou repetir a pergunta. A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que lhe estão sujeitos? A passagem pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar com a ajuda do elemento material que é o corpo, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. Cuja execução Deus nos confia a cada passo, a cada momento, a cada instante. Deus nos confia. Deus, sendo soberanamente justo, deve repartir com justiça a todos os seus filhos. Deus dá igualmente a cada um de nós. É como se fosse um presente igual, que custou o mesmo preço. Só que nós possamos desenvolver este presente, que ele dobre, triplique, quadriplique, aumente o que nós quisermos, para que esse presente se torne um exagerado presente, um excelente presente. Os que executam esta tarefa com zelo, que é o retorno ao corpo, sobem rapidamente e de maneira menos penosa. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam o seu progresso. É então que a encarnação seria uma punição. Os Espíritos respondem sucintamente para que nós possamos entender o que é que nós estamos fazendo aqui na Terra, no corpo. Para que nós estamos aqui? E eles nos explicam também que nós temos 3 tipos de encarnação. E esta explicação é muito sucinta, para que nós possamos entender o nosso momento, a nossa participação na Terra, a nossa colaboração com Jesus, a nossa colaboração com o nosso próximo. Então esses 3 episódios do nosso espírito, da nossa alma, se encontram em 3 momentos reencarnatórios. O primeiro, que nós sabemos, sem dúvida nenhuma, é missão, que nós estamos muito longe ainda dela. Porque missionário é aquele espírito que foi convocado por Jesus para executar junto a nós, encarnados na terra, auxiliando-nos com os exemplos, com as atitudes, com os ensinamentos. E segundo os Espíritos nos falam, que a cada século reencarnam aproximadamente 200 espíritos missionários. 200 espíritos missionários. A Terra eu não sei nem quanto tem de população. Deve ser bilhões. Então, no meio desses bilhões, encarnam somente 200 para trazer a mensagem. E Jesus fala assim a eles: olha, estou te oferecendo uma oportunidade para que tu vás lá e mostre quem fui eu e quem é Deus. E eles vêm com sabedoria, com resignação, demonstrar quem são eles. E nós tivemos há pouco agora um espírito que desencarnou missionário,
retornou ao Pai, missionário, e com a bandeira da paz na mão, falando ao Pai assim: olha, eu consegui, eu venci, mas com muita dificuldade. O Papa Francisco, ele veio com uma missão. Ele fazia e continua fazendo parte da elite missionária de São Francisco de Assis e da nossa querida irmã Clara, que fica mais na terra do que no céu, cuidando de nós. Santa Clara. Então este missionário, ele trouxe a liberdade religiosa na função a qual ele assumiu com Jesus, para desenvolver a humildade no meio católico. Mas esta humildade, esse exemplo magnífico e magnânimo de Papa Francisco, apesar de que muitos ainda o criticam e acham naquele homem que retornou defeitos, mas quem não tem defeito? Quem não tem defeito? Então ele veio nos trazer, não para os católicos, mas para o mundo, o que realmente é simplicidade na religião. Trouxe um missionário. Mas não podemos nos esquecer também de Francisco Cândido Xavier, este missionário maravilhoso que esteve no nosso meio. Eu estive com ele. Eu peguei na mão dele, ele olhou para mim, eu olhei para ele. Mas quem sou eu perante aquele homem magnânimo? E ele veio trazer-nos também exemplos de humildade, caridade, amor ao próximo, resignação. Deixou de viver para viver a vida do outro, conforme Paulo de Tarso disse: eu não vivo mais, quem vive em mim é Jesus. E muitos outros, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. E falando em Chico, nós verificando e estudando a vida dele, segundo aqueles que conheceram ele, sabem de tudo aquilo que ele passou e que ele foi, segundo consta, ele é a reencarnação de João o Evangelista, o discípulo mais querido de Jesus. E os Espíritos contam no livro de Inácio Ferreira que quando Chico desencarnou, Maria, a mãe dele, João de Deus, estava ao lado do seu caixão, com aquele corpo, com o espírito dele adormecido no seu seio. E aí Jesus chegou e botou os seus braços plasmados e retirou aquele espírito cheio de luz e o levou para o seu devido lugar, a casa que o Pai montou para ele. Como no 3º capítulo do Evangelho, há várias moradas na casa do meu Pai. Imaginem a morada deste homem, ou destes homens que estiveram na terra. E não vamos falar de homens, vamos falar de espíritos, porque espíritos não têm sexo. Então falaremos de espíritos. Esse é o pormenor missionário. Isto é missão. Será que nós temos alguma vontade de sermos tal qual eles foram, ou mais ou menos igual? Parecidos. Fazemos por isso? Boa pergunta para que nós possamos refletir o que nós estamos fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui na terra. Isso é missão. São missionários, são trabalhadores verdadeiros e apaixonados pelo Cristo Jesus. Nós também podemos até nos considerar isto, trabalhadores do Cristo, mas nós ainda não nos apaixonamos por Ele, porque apesar da palavra paixão, que é um amor desequilibrado, mas esta paixão pelo Cristo não é desequilibrada, é amá-lo demais, coisa que nós não fazemos ainda, tê-lo como o nosso grande amor, que é o Cristo Jesus.
Por isso que eu até me emocionei quando eu vi ele abraçando um dos nossos irmãos naquela foto que apareceu. Então, detalhe por detalhe, nós precisamos refletir o que significa Jesus para cada um de nós. O que significa Jesus? Conhecemos Jesus? Seguimos Jesus? Morreríamos por Jesus? Perguntas as quais deveríamos fazer a nós diariamente, para ver se nós merecemos falar Jesus. Agora vem a segunda alternativa de reencarnação: provas. Eu acredito, por tudo aquilo que eu li e estudei até o momento com relação à prova, somos todos nós. Porque na Terra é um planeta de provas e expiação. Se nós estamos num planeta tal qual nós estamos falando, provado, nós somos todos espíritos em ascendência espiritual, mas que precisamos ser provados para que possamos demonstrar aquele que irá nos pedir, o que irá nos questionar, para ver se nós possamos angariar aquele degrau que nós falamos. Nós precisamos passar pela dor, infelizmente. E como diz no capítulo 9 do Evangelho de Jesus, sobre o item paciência, a dor é a bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais. Não tenha medo da dor, não tenha medo. Mas sim regozijai-vos, fique feliz por ela, porque somente ela que nos vai tirar do buraco, somente a dor que nos vai fazer crescer, porque se não houvesse a dor, nós não cresceríamos, porque as oportunidades que nos tiram do caminho são muitas, os regozijos. Só que as nossas atividades beneméritas são muito poucas. Por isso que os Espíritos falam assim: ou tu escolhe pela dor ou pelo amor. E depois que começaram a inventar e melhorar a cada dia os analgésicos, nós preferimos a dor. Porque a dor bate, tomamos analgésico, ela passa. Agora, se nós nos dedicarmos por amor, deixarmos de viver alguns momentos de nossas vidas para amar o próximo, no trabalho benemérito, aí nós não precisaremos tanto tomar analgésico, porque a dor será diminuída e quem sabe até excluída do nosso ser. Isto é prova, e nós estamos sendo provados. Porque eu não conheço ninguém e acredito que aqui ninguém conhece alguém que nunca teve dor, nunca sofreu, nunca se angustiou por um familiar internado no hospital, por um filho desempregado, etc. e etc. Duvido, como dizia meu pai, duvido que exista alguém que nunca presenciou a dor. Até os espíritos sofrem por nós. Eles têm conosco e para conosco também amor, porque às vezes eles insistem e fazem de tudo para nos deixarmos do caminho correto e nós desviamos sempre do caminho. E os espíritos às vezes até choram: puxa vida, quanto trabalho para nada. Eu estava no caminho, eu estava colocando esse meu irmão no caminho correto e ele estava conseguindo chegar na porta principal da entrada e ele se desviou. E o desvio nosso é diário. Tanto é que se alguém olhar feio para a gente na rua, nós olharemos feio também para eles, retribuindo olhares negativos. E por isso que nós precisamos ser provados pela dor, para ter em nós
a sensibilidade de que vale a pena ser bom para doer menos. Eu vejo isso diariamente no hospital, apesar que tecnicamente não faço nada, mas praticamente eu faço quase tudo. Por quê? Porque a nossa função lá é ajudar. Tio, chamam-nos de tio. Dá para o senhor ir buscar um remédio na farmácia? Claro. Dá para o senhor isso, dá para o senhor aquilo, fazer a barba do paciente, cortar o cabelo do paciente, consolar o paciente, que é o mais agradável possível. Não no sentido de falar assim, não, estou te consolando porque tu é isso aqui. Não, porque faz bem para mim. Falar aquelas palavras que eu já conheço e aprendi, e também já fui consolado. Oh, meu irmão, isso passa. Maria de Nazaré falou, tudo passa, e isso também passará, e tudo isso vai passar. E na maioria dos casos as pessoas choram, porque não tem outro recurso. Qual outro recurso? Da pessoa estar sofrendo num leito de dor, a não ser chorar. Mas esse choro vale a pena, é um choro medicamentoso, quando toca no fundo daquela ferida, e a lágrima surge, verte nos olhos dos pacientes, e na maioria das vezes nos nossos olhos também, porque nós não podemos fazer nada, somente pedir a Deus, e às vezes nem falamos, somente abraçamos, e choramos junto, como ultimamente uma mãe andando no corredor, chorando copiosamente. Eu falei, nossa, o que aconteceu com a senhora? O meu filho foi a óbito. Aí me abraçou, e eu abracei ela também. E choramos juntos. E ela falou, nossa, que bem que você me fez. Eu falei, tenha paciência, confie em Deus. Tudo se faz necessário. Então a prova é isso, é encararmos a dor com sabedoria, com gratidão, com alegria, porque a dor vai passar. Esse corpo aqui vai ficar aqui na terra, vai ficar para o laboratório da natureza. E a nossa alma, que virou espírito, vai retornar à verdadeira pátria, porque esta pátria é uma pátria momentânea. Passamos muito pouco tempo aqui com relação à eternidade da qual nós temos pela frente. E na erraticidade, sim, que nós iremos verificar aquilo que já congregamos em bênçãos evolutivas para cada um de nós. Então a dor é isso, é aceitar. A dor faz parte das nossas provas, e as nossas provas estão diminuindo, porque nós espíritas temos a consciência de que a alma é imortal, e ela só levará para o lado de lá, para nos facilitar a chegada e o encaminhamento, as coisas boas que fizemos, as coisas excelentes que fizemos. Então não tenhamos medo da dor, porque nós já estamos num planeta que está se mudando. Tanto é que a tecnologia voltada para a saúde está maravilhosamente aquém de que nós pensávamos. Então nós temos que acreditar, porque Deus, Ele oferece tudo isso para nos facilitar o caminho e o progresso espiritual. Agora vamos falar de expiação, porque o nosso tempo é curto. Porque nós poderíamos falar aqui sobre reencarnação a noite toda, ainda faltaria muita coisa. Nós vamos falar em expiação, que é uma das piores passagens que o espírito tem no corpo. Eu não vou citar o motivo, como é que não é. Eu vou citar somente exemplos. Porque o exemplo, ele nos traz a maior clareza possível do que significa aquilo que nós estamos relatando. Dia 21 de abril, próximo passado,
Nós comemoramos Tiradentes. Mas o que nós comemoramos de Tiradentes? A morte. E a morte de Tiradentes se deu numa tragédia para ele, porque ele foi enforcado e totalmente recortado. E eu estava vendo no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esse livro eu já estudei, já li, reli, volto sempre a ler, porque é maravilhoso. E tem um item que é somente dele, Inconfidência Mineira. Ele desencarnou em 1792, nessa condição. Mas quem recebeu ele foi Ismael. E Ismael falou assim, eu tomei nota aqui para não esquecer de uma palavra. Ismael, recebido nos braços carinhosos e fraternal, a alma edificada de mártir, dizendo: irmão querido, resgatas hoje os delitos cruéis que cometeste quando te ocupavas do nefando mister de inquisição nos tempos passados. Tiradentes foi um inquisidor. Se vocês não sabem o que é inquisidor, procurem no Google mais explicações. Porque quem apresentava naquela época a mediunidade, como eu, graças a Deus eu nasci no século XX, que eu também sou o portador dela. Ia para a fogueira, porque ia de encontro aos dogmas católicos, então matavam. E quem traiu Tiradentes? Joaquim Silvério dos Reis. Vocês lembram? É porque aqui a faixa etária, pelo que eu estou vendo, já dá para esquecer um pouco da história que nós aprendemos no colégio, né? Mas eu não esqueci não, porque a gente procura sempre, né, falar sobre isso. Joaquim Silvério dos Reis traiu a Inconfidência Mineira. E o principal líder inconfidente era Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Ele traiu. Todos nós retornamos à pátria espiritual. E com débitos e créditos, ele desencarnou com débitos. Retornou, sabe como? Alguém aqui sabe, não? Tancredo Neves. Está na história, está nos livros. E como é que chegou-se a essa conclusão de que Silvério dos Reis foi Tancredo? Ou melhor, Tancredo foi Silvério dos Reis. Por tudo aquilo que Tancredo passou, pelas cirurgias que ele fez, o retalhamento de Tiradentes, da cidade onde ele nasceu, a cidade onde nasceu Tiradentes, o dia que ele desencarnou, dia 21 de abril, e tudo dizia e levava a esse pensamento, a essa conclusão. Isso são os espíritos que falam. Está tudo nos livros, tudo documentado. Então vejam o que é expiação. Fez, tem que pagar. Não tem outro caminho. Se você fez mal a alguém, prejudicou alguém, até uma árvore, um animal, você vai ter que reaver o que você fez de mal a quem foi. E muitas das complicações geradas por essa determinança, torna-se a dor um pouco mais elevada. Até o caso desses nossos irmãos citados aqui. E o pior também de todos, um dos piores resgates expiatórios, são dos suicidas. Coisa que está acontecendo principalmente entre os jovens. Por quê? Pelo descaso que os pais fazem com eles, da educação, principalmente a educação religiosa, esquecendo-se de levar os seus filhos para qualquer tipo de religião, mas para conhecerem Jesus. Para conhecerem Jesus, somente isso.
porque Jesus auxilia no desacordo psicológico de cada criatura encarnada na terra, e também dos jovens, que muitos estão sem eira nem beira, e assim vai. Então, expiação é isso. Todo aquele que tira o dom, ou melhor, o bem que Deus nos deu, que é esse maravilhoso veículo que temos, que transporta o nosso espírito por um determinado tempo na terra, para resgate e proporcionar evolução, não está feliz com aquilo que está passando, pelas provas, e tira a própria vida. E a responsabilidade é muito grande, muito grande. Muito grande, daquele que fez isso, e também daquele que não fez nada para evitar este momento trágico. Sabe quem? Os pais, verificando que os filhos têm tendências tais e perigosas e não fazem absolutamente nada. E o que acontece? Ficam chorando. Ai, se eu soubesse, meu Deus, agora já foi. Vão responder? Claro que vão, sem dúvida nenhuma. Então a reencarnação é um processo, é uma ferramenta importantíssima que Deus nos oferece. Vamos aproveitá-la de todas as formas. Vamos aceitar aqueles que cruzam conosco no caminho, que nós não nos agradamos com ele, principalmente na família. Vamos aceitar os nossos erros. Nós erramos muito, mas são nossos e temos condição de melhorar, de abafar esses erros e progredir sempre. A reencarnação promove tudo isso para nós. E vamos aproveitar de todas as formas e com todas as nossas forças, porque a próxima vai demorar muito. A fila é enorme. E nós, quando estivermos do outro lado, veremos. E imploraremos para voltar. Só que nós temos que aguardar a fila. E a fila é muito longa. Porque todos aqueles que estão lá estão com medo de não voltarem mais para a terra. Pela cumplicidade do erro, da violência, da falta de amor, da falta de perdão, de tudo. Então, esse é o momento. A oportunidade chegou. E vamos abraçá-la. Porque desta forma, nós verdadeiramente, quem sabe, iremos receber o abraço de Jesus, como na imagem que vimos há pouco nesta tela. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça sempre, nos dando ânimo para que possamos concluir esta nossa jornada até o final dela, até aquilo que nós nos propomos a fazer, para que possamos chegar do outro lado da vida, vitoriosos, com a bandeira da paz, sorrindo, agradecendo as oportunidades e pedindo: Jesus, olhe por quem ficou atrás de mim. Que assim seja.